Olá, eu sou Alberto Guerra e estou mais uma vez no nosso canal Literatura é Outra História. E hoje vou procurar falar um pouco sobre o livro que mudou sensivelmente a minha vida quando eu era muito jovem. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas também é um livro em forma de livro, surgiu em 1881, na segunda metade do século XIX. Um século que acreditava, pelo menos nesse período, na ciência, integralmente na ciência. Mais uma vez, o Machado de Assis, como grande artista que é, procura a contramão, procura o viés, procura o corte e faz que a sua narrativa seja cientificamente desacreditada. Por quê? Porque escolhe um narrador morto. Repare, o narrador, por sua própria voz, não se diz um autor defunto, quer dizer, um autor que morreu, porque isso é o óbvio, isso é cientificamente comprovado. Ele se intitula um defunto autor, um morto que, por não ter ocupação na eternidade, resolveu escrever um livro, resolveu fazer um balanço da sua existência. Pelo distanciamento do mundo dos vivos, ele não sofre mais o assédio do olhar popular, do olhar de censura da sociedade. Ele está livre desse olhar. Afinal, ele é um homem morto. Ele já não tem que seguir as regras do mundo dos vivos. Ele precisa, então, ter essa distância para ter, apesar da primeira pessoa narrativa, isenção. E ele tem um distanciamento que lhe dá uma profunda sensação de neutralidade, uma profunda sensação de imparcialidade. E essa sensação faz que ele faça o que se espera de um balanço, que não poupe ninguém, nem a própria imagem. Então ele faz do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas uma obra-prima da literatura brasileira. Ele inicia, em alguns livros se diz isso, ele inicia o projeto realista na literatura brasileira. Eu não gosto muito dessa formulação, porque, na verdade, o livro não é realista. O livro é, na verdade, impressionista, mas é um nome que eu estou usando e que não é normalmente usado pela crítica literária. A crítica literária que determina o estilo de época rotula o Machado como um ser realista, um autor realista. Discussões à parte, é bom que a gente perceba a natureza do livro, a grandiosidade do livro, e sempre um livro armado em duas estratégias fenomenais. No ceticismo em relação ao ser humano, uma descrença completa no ser humano, e uma ironia diante da profunda pretensão humana de ter algum tipo de importância. Dizem os críticos do Machado de Assis que ele escreve extraordinariamente bem, e aí só fazem justiça, mas que ele é pessimista. Mas ele é mais do que pessimista, ele é nihilista, ele reduz todos os valores humanos a nada. E ele faz isso com a maior certeza, com a maior clareza. E ele se julga vencedor quando não deixa para as gerações futuras nem filho. Ele não colabora com a permanência desse tipo de mediocridade que ele acusa no ser humano por meio da figura do Brás Cubas.
Brás Cubas é um ser medíocre, de vida medíocre, de relações medíocres, que não consegue dar um passo sem ser medíocre e que ganha notoriedade a partir do momento em que tem a chance de escrever uma história. Quando se é apenas personagem de uma história, se faz o personagem como um objeto. Alguém relata alguma coisa a respeito dele. Quando o personagem se faz narrador, ele se faz dono do discurso. Ele se percebe a partir da relação de sujeito. E isso muda tudo. Então, é bom que você procure, em qualquer biblioteca existe o livro. Se a biblioteca não apresenta esse livro, ela não é uma grande biblioteca. Você deve ler o livro, você deve ler com calma, você deve prestar atenção nas variações das ironias, nas paródias, nas citações debochadas do Machado de Assis, em todas as relações que criam para o ser humano um impasse verdadeiro. O ser humano é uma pretensão maior do que deveria ser. A sua presença no mundo é profundamente descartável. É isso que o Machado de Assis fala. E ele fala com a grandeza de quem sabe escrever. Ele fala com autoridade. Ele fala dinamitando toda a falsa moral burguesa, porque a falsa moral burguesa está também presente em todos os livros machadianos. Ele vive para colocar o dedo nas feridas morais, nos diversos impasses que o ser humano tem ao longo de sua existência. E ele decepa qualquer tipo de esperança em relação ao homem. E ele faz um livro que usa o humor, mas, mais uma vez, usa o humor como uma forma de falar de um drama. Ele põe, em todos os seus livros ocorre isso. Ele não se ocupa de um dramalhão. Ele desfaz o dramalhão e torna tudo uma comédia, uma ópera bufa, que é uma expressão para dizer palhaçada, numa linguagem mais grosseira. Ele acha a vida, e ele disse isso no livro, uma ópera bufa, uma verdadeira ópera bufa. Em todos os livros dele existe essa relação. Em todos os livros dele existe essa propensão a desmerecer a importância de nobreza que o ser humano tem e dedica a si mesmo. Essa visão narcisista que o ser humano tem é uma visão que o Machado de Assis corta a cada instante. Leitura imperdível. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um grande momento da criação que simula uma realidade impossível. E aí está a literatura. Fosse apenas a ciência, não acreditaria nisso. A literatura está aí, na mentira, no faz de conta, na possibilidade que se tem de falar a verdade mentindo. Falar a verdade fazendo de conta que não se está falando a verdade. Se você gostou, leia o livro, porque as minhas palavras não são suficientes para perfazer a grandeza desse livro. É um livro que mudou para sempre a minha vida, que fez a minha cabeça como alguém mais ligado ainda ao ler. E se você gostou de verdade, fale com seu amigo, curta, compartilhe, chegue mais até nós, pergunte, concorde, discorde, mas não deixe de viver esse mundo extraordinário que o velho Machado propõe. Ele foi chamado de bruxo do Cosme Velho, não foi à toa. Ele realmente é um bruxo dentro da linguagem. Muito obrigado e até a próxima.